Então, em 2016, eu propus uma oficina de vídeo em conjunto com 3 colegas de trabalho, e ela veio como uma busca minha interna de que, assim, como que a gente pode usar a linguagem audiovisual para fazer vídeos educativos, vídeos que alguém vai aprender com eles, né? E eu me lembro que eu ficava assim pesquisando coisas e buscava uma palavra, outra palavra e tal, até que começaram a surgir elementos sobre educação multimídia, né? Então, um pouco da teoria de aprendizado cognitivo, como é que nosso cérebro funciona, e aquilo tudo foi me dando um gás, assim, porque aquilo me alimentava, aquilo fazia sentido para mim, aquilo ia me ajudar, um ferramental para me ajudar a compreender o trabalho que eu estava executando lá nessa instituição de ensino. Toda vez que eu tenho a oportunidade de desenvolver uma oficina ou uma palestra, eu tenho a oportunidade de organizar as minhas ideias. Então eu tenho várias ideias, várias coisas, mas elas são um bloco, assim, uma nuvem de coisas que às vezes nem para mim fazem sentido ainda. Eu sinto coisas, mas não sei exatamente como organizar o pensamento, e quando eu tenho a oportunidade ou de fazer a oficina ou de fazer um registro em vídeo, um exercício audiovisual, é o momento em que eu posso pegar essa massa, pegar um pedacinho dela e dar uma forma, tipo a escultura. Eu me lembro na faculdade que a professora de arte dizia que os escultores falavam que a escultura na verdade já está lá na pedra, o que eles fazem é só lapidar. Então acho que é um pouco isso que situações como participar de um congresso, montar uma oficina de vídeo, me ajudam a lapidar e dar forma a essa pedra de ideia que está aqui na minha cabeça, essa massa de ideias. E aí foi assim, o gás que eu precisava, foram anos muito legais trabalhando com isso, trabalhando com os professores, ensinando eles a se posicionar frente à câmera, e enquanto eu os ensinava também aprendendo empiricamente um pouco como aprendendo também como o nosso corpo se comporta frente à câmera. Então, por exemplo, eu estou me gravando sozinha e estou olhando aqui para a lente o tempo todo. Inicialmente, quando eu comecei o trabalho com os professores, eu fazia o exercício de me posicionar frente à câmera para sentir na pele o que era estar frente à câmera. E era assim, bem desafiador, uma sensação esquisita, porque eu me dava conta que eu, na verdade, não estava falando com alguém. Mas com o tempo eu fui trabalhando essa sensação de que sim, eu consigo imaginar que eu estou falando com você. Eu ainda tenho uma característica que eu pisco um pouco. E eu também ainda, a minha respiração não é a adequada. Eu faço umas pausas às vezes que não são bacanas, mas eu percebo que o exercício do fazer vai me ajudando a lidar com isso, né? Agora, 2022, finzinho já de 2022, eu tô buscando um novo momento. E para mim, os momentos de virada, eles sempre têm alguma relação com estudar. Quando eu vivo uma experiência de vida, eu sinto essa experiência. E eu gosto de observar tudo dessa experiência, que até é cansativo, mas é como o meu sistema operacional veio formado. Que é assim, que clima tá fazendo? Tá frio, tá nublado, tá cinza? Qual é a sensação que eu tenho? Quais são os cheiros? Se eu tô comendo alguma coisa, qual é o gosto? Tudo isso me enriquece de vida. E aí depois passa um tempo, eu gosto de ter a experiência de ler coisas que enquanto eu tô lendo eu remeto ao que eu vivia e eu falo, então é por isso que eu me senti assim, então isso significa isso significa aquilo. E o que eu acho que isso me ajuda para contar a história? Me ajuda que uma cena, um movimento, uma coisa pode adquirir um sentido que está fora daquela coisa em si.
né? Os sentidos que a gente atribui às cenas, às situações, aos objetos, aos movimentos das pessoas. E é assim que o audiovisual conta história, né? Com imagens, imagens e sons, ou a ausência do som. E agora eu tô sentindo a necessidade disso de novo. Em 2012 eu fiz uma pós-graduação na USP, na ECA, e foi um sonho, porque eu tinha o sonho de estudar na USP e eu não tinha passado no vestibular para cinema, mas passei no processo seletivo para fazer essa pós em gestão cultural e organização de eventos. E de novo, assim, a parte de gestão cultural e organização de eventos, eu não me apeguei, não absorvi tanto. Por outro lado, a parte de estudar a cultura, os hábitos culturais, isso me marcou muito e foi a possibilidade de eu revisitar a minha experiência no cinema, dessa vez olhando criticamente para ela, do que ela tinha significado para mim e do que essa experiência de educação de linguagem audiovisual tinha significado para os colegas que participaram também. E aí eu voltei nas duas cidades, entrevistei eles depois desse tempo todo, porque eu trabalhei com eles em 2007, então eu voltei lá em 2012 para fazer essa entrevista, para ter trechos, para escrever o projeto, mas também para apresentação. E eu lembro que foi maravilhoso, porque é de novo esse movimento, né, de viver a experiência, depois poder revisitá-la por meio do conteúdo teórico. E puta, foi super enriquecedor. Aí agora eu tô sentindo a necessidade de novo, e aí na próxima gravação eu vou contar qual que é o meu próximo passo.